porque temos uma intimidade conforme o tempo que é maior. Construímos uma intimidade um pouco diferente. E Jesus tinha esses três como íntimo: Pedro, Tiago e João. João, além de ser o íntimo de Jesus, quando Jesus estava no Calvário, quando Jesus estava no Calvário, os discípulos, todos eles estavam como ovelha desagarrada sem pastor. Pedro tinha negado e decidiu voltar para a vida velha. A Bíblia vai dizer que o que negou Jesus já tinha se matado, se suicidado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava no Calvário, eu gosto de João, porque a Bíblia diz que Maria e João, eles estavam nos pés da cruz com Jesus. E se tem uma lição que isso aplica para mim e para a tua vida, é que tem momentos que nós vamos ter a mesa cheia, tem momentos de alegria que nós vamos vivenciar, momentos que a nossa mesa vai ter farta, vai ter momentos que nós vamos vivenciar momentos de bonança, e momentos de alegria, momentos de confraternização. É normal a mesa estar cheia. Mas eu gosto muito da lição, porque João é o discípulo confiável, porque João é o discípulo que está com Jesus quando a mesa está cheia. João é o discípulo que está com Jesus quando Jesus entra dentro de Jerusalém, sentado em um jumento, em um filhote de jumento, e todos gritavam: Hosana, Hosana, bendito és o que vem das alturas. Todos aplaudiam Jesus. Mas João é aquele que está com Jesus quando Jesus está no Calvário, quando Jesus está sem ninguém do lado dele, quando Jesus está vivenciando o pior momento como ser humano, porque ele está sendo crucificado. A Bíblia diz que o amigo verdadeiro não abandonou. João está junto com Maria nos pés da cruz. Qual é a lição que isso nos ensina? Que você não conhece quem é teu amigo enquanto a mesa está farta. Você não conhece quem é verdadeiro contigo enquanto você tem para oferecer. De fato, Deus vai mostrar para mim e para você que os verdadeiros estará conosco nos nossos piores momentos. Ei, são os momentos de vale, são os momentos de adversidade, os momentos de dificuldade que Deus às vezes permite nós atravessar para revelar para a gente quem são os verdadeiros. Então tem momento que você pensa que é a pior fase, que você denomina como o pior momento, que Deus está olhando para baixo e está dizendo: esse momento é necessário para me mostrar com quem você pode contar. Talvez tenha alguém decepcionado me ouvindo, talvez tenha alguém triste me ouvindo porque o amigo abandonou, porque o namorado abandonou, porque quem confiava te deixou. Mas se prepare, porque esse momento é crucial para Deus te dar algumas informações ou te mostrar algumas verdades. E assim João permaneceu com Cristo quando tudo estava indo mal. Eu quero dizer para você que não é sobre quantidade, mas é sobre qualidade. Deus não está preocupado nem um pouco com a quantidade de seguidores, com a quantidade de amizade. Não. Pregador, eu tenho 5.000, e daí? Pregador, eu tenho 70 lá no Insta, e daí? Jesus está preocupado com a qualidade. Tem gente que tem muito, mas não tem ninguém. Agora tem gente que tem pouco, mas tem muito. Que coisa top. Então Deus está mais preocupado com a qualidade. Eu gosto de falar de João. Por quê? Porque João é um discípulo que tinha tanta intimidade com Cristo, que naquela época, quando eles estavam na mesa, a mesa era no chão. Não era aquela mesa igual hoje estou aqui, minha mesa. Era uma mesa diferente, com almofadas no chão. Mas a Bíblia diz que João tinha tanta intimidade que ele estava perto de Jesus. Os discípulos perguntam: quem é o traidor? Faz sinal para João. Por que fizeram o sinal para João? Porque João era tão íntimo. E deixa eu dizer uma coisa para os íntimos: os íntimos conseguem receber de Cristo que ninguém recebe. Tem crente íntimo aqui? Os íntimos conseguem receber informação de Cristo que ninguém consegue. Os íntimos conseguem escutar segredo de Cristo que ninguém escuta. Talvez eu estou pregando para alguém que é íntimo de Deus, e quem é íntimo de Deus recebe, escuta a instrução que ninguém escuta. Os discípulos que estavam mais de longe está dizendo: quem é o traidor? Quem é o traidor? Alguns faz sinal para João, porque João estava tão perto que João declinava a sua cabeça no ombro, no peito de Jesus, de tanta intimidade. E deixa eu dizer uma coisa, eu estou pregando para alguém que tem intimidade. Quem tem intimidade, aleluia, Deus conta segredo. Tem alguém aqui que é amigo de Deus? Eu quero dizer para você que quanto mais amigo de Deus nós nos tornamos, quanto mais tempo nós passamos com Deus, mais íntimo com Ele nós vamos nos tornando, a ponto de Deus contar para mim e para você segredos que Ele não revela para ninguém. João era íntimo de Deus, e Deus revelava para João, de fato,
Ora, o que Deus não contava para ninguém. Mas vamos lá para frente falar sobre João. A Bíblia diz que Jesus é crucificado, o tempo passa, os discípulos, cada um que era discípulo, eu estou falando de discípulo, eu não estou falando de seguidor, estou falando de discípulo. Eu vou repetir, eu não estou falando de seguidor, eu estou falando de discípulo. Os discípulos foram perseguidos após a crucificação. Lembra quando Jesus ressuscitou? Jesus atravessou a porta onde os discípulos estavam reunidos, porque era um período de perseguição tão grande contra a igreja, contra os judeus, para também destruir, matar os discípulos que confessavam Jesus como Salvador. Era um momento de crise, era um momento onde o evangelho estava sendo perseguido. E nesse momento, lembra o que Jesus fez? Jesus passou a porta, atravessou a porta que estava cerrada por causa da perseguição. O tempo passa e vamos conhecer que a igreja vai ter uma nova cara, né? Porque ali em Atos 2, em Atos 1, Jesus faz promessa antes de ser assunto para o céu. Em Atos 2, Jesus cumpre a promessa onde ele derrama o Espírito Santo Consolador para toda a igreja. Mas vamos ver que mais à frente os discípulos começam a ser martirizados ou martirizados. O primeiro que nós vamos ver é Tiago, que Herodes prendeu junto com Pedro. Tiago morreu transpassado. Pedro foi liberto, mas o tempo vai passando e cada discípulo vai morrendo. Aqui a gente poderia deixar aqui alguns comentários sobre alguns discípulos que morreram. Podemos ver que Pedro morreu de cabeça para baixo crucificado porque a perseguição foi aumentando. E quem é discípulo? Por que eu estou falando de discípulo? Porque somente quem é discípulo entende o que é perseguição. Eu vou dizer, somente quem é discípulo entende o que é ser perseguido. Quem é seguidor não é perseguido. Quem é simpatizante não é perseguido. Quem é só um apaixonado não é perseguido. Só é perseguido quem é discípulo. Porque quem é discípulo deixou tudo para servir. Quem é discípulo não abre mão dos princípios. Quem é discípulo não abre mão da palavra. Quem é discípulo não abre mão da fé. Quem é discípulo não abre mão de Cristo. Então eu estou falando aqui de discípulo, porque somente quem é discípulo entende o que é ser perseguido. Somente quem é discípulo entende o que é ser caluniado, porque quem é discípulo anda na contramão do mundo. Jesus vai dizer: o mundo não vos ama. Por que o mundo não vos ama? Porque o mundo primeiro, antes de vos odiar, o mundo me odiou. Então quem é discípulo é inimigo do mundo, porque quem é discípulo anda na contramão do mundo. Então somente quem é discípulo entende o que é ser caluniado. Somente quem é discípulo entende o que não é ser bem-vindo. Somente quem é discípulo entende o que é ser perseguido. Somente quem é discípulo entende o peso da perseguição. Só vai entender o que é andar na contramão do mundo quem realmente abriu mão do pecado, quem realmente abriu mão da mordomia, quem realmente abriu mão de tudo. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, quem lembra? O texto diz que depois da pesca, Pedro deixou tudo. Olha o que o texto vai dizer: Pedro deixou tudo para seguir. Quem não é capaz de deixar, aleluia, as coisas materiais, deixar o mundo para seguir Cristo, não pode ser chamado de discípulo. A gente vivemos uma era onde é moda ser crente. Vivenciamos uma moda onde é bonito, nossa, é bonito cantar, é bonito pregar, nossa, eu também sou crente. Vivenciamos uma era onde tem crente que canta a música do mundo. Vivenciamos uma era onde artistas que eles têm as suas carreiras que não são evangélicas, secular, mas eles professam: sou crente, porque é bonitinho ser crente. Mas de fato a grande verdade é que para ser discípulo é diferente, porque quem recebe Cristo, aleluia, como Senhor é discípulo. Tem gente que aceita Jesus como profeta, quer a bênção, quer a vitória, quer o carro, quer a chave, quer a mordomia, quer tudo que o evangelho oferece, só que não quer aceitar Cristo como Senhor, porque quando eu aceito Ele como Senhor, eu preciso me sujeitar às minhas vontades, os meus prazeres, os meus desejos. E foi isso que Paulo disse: aqueles que são de Cristo, eles renunciaram às suas vontades, eles abriram mão das suas vontades, dos seus desejos,
das tuas paixões para seguir Cristo. Oh, glória a Deus. Paulo vai dizer: a vida que eu vivia antes, velha, eu não vivo mais. Por quê? Porque eu estou crucificada, a minha carne está crucificada para Cristo. Então muitos querem, aleluia, o que o Evangelho pode oferecer, a mordomia, mas poucos querem abrir mão de tudo, das próprias vontades, e seguir a Cristo. Então